Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Lima Cons, eu sou doutorando do Laboratório de Biomecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e a convite do professor Everton Bezerra, hoje eu vou estar gravando essa aula para vocês sobre plataforma de força, né, que é um dos equipamentos que é utilizado na avaliação biomecânica dentro da perspectiva da dinamometria e mais especificamente a gente vai tratar sobre a utilização dos saltos verticais nesse instrumento, tá? Além disso, a gente também vai conversar um pouco sobre os aspectos de marcha e caminhada e como são as implicações disso para a avaliação, tanto para a saúde como para o desempenho esportivo. Então, hoje a aula vai ser sobre a plataforma de força, mais especificamente, e acredito que vocês vão conseguir ter um panorama aí geral da utilização desse tipo de equipamento dentro da biomecânica. Então, já para começar, dentro da biomecânica a gente tem os equipamentos que a gente consegue trabalhar para mensurar capacidades físicas importantes para o desempenho da potência de membros inferiores. Então a gente tem a plataforma de força da Kistler, os tapetes de contatos, que são aqueles equipamentos que são mais acessíveis para que a gente consiga levar aos clubes, né? E a plataforma bipodal, que é uma plataforma que tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ela é mais específica para avaliação da marcha e de caminhada, pois o seu mecanismo não sustenta tanto peso, tanta carga, né? Então, basicamente, a plataforma de força da Kistler e a plataforma bipodal, que também é de força, elas são equipamentos que elas especificamente têm que estar dentro de um laboratório, pois elas são mais fáceis de ter problema. Agora, o tapete de contato, ele perde um pouquinho no aspecto de mensuração, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ele tem essa facilidade de se locomover, né, da gente levar ele até um clube, levar ele até algum lugar para conseguir mensurar a capacidade física com mais tranquilidade. Agora, nos próximos slides, eu vou estar tratando com vocês sobre o uso desses equipamentos, as variáveis que a gente consegue extrair deles e as implicações deles, tanto para a saúde ou como esporte, porque esse equipamento da biomecânica ele consegue trazer essas perspectivas de implicações diretas ao nosso corpo e também na prescrição de treinamento e exercício. Então, só para a gente começar a falar, né, essa plataforma de força da Kistler, essa plataforma bipodal e também o tapete de contato, eles são muito utilizados para quê? Para essa avaliação dos saltos verticais. Saltos verticais, pessoal, é basicamente você conseguir executar um salto, né? Claro, com todo um vigor metodológico específico, para que a gente consiga mensurar o quê? A capacidade de gerar potência. Potência muscular de membros inferiores é o que a gente consegue ter como indicativo a partir do movimento do salto vertical. E a partir disso a gente tem o quê? Diferentes tipos de salto, né? A gente tem um Sargent Test, que é um salto na qual você executa com auxílio dos membros superiores, você faria uma extensão dos braços para cima no momento do teste. O Squat Jump, na qual você já começa numa posição agachado, né? O ângulo do joelho já é específico. E o Contra-Movimento Jump, que é aquele que você tem um impulso no agachamento para saltar. Dentro dessa perspectiva dos saltos, a gente ainda tem saltos contínuos, né? Ou seja, a gente tem saltos de 15 segundos direto, 30 segundos direto ou de 60 segundos direto. Cada um desses saltos, eles visam avaliar o quê? Potência muscular de membros inferiores. A gente tem os de cima, que são avaliações mais diretas e rápidas, e nós temos esses continuous jump, que visa também identificar a capacidade que você consegue manter saltando ali, a potência, né? Saltando durante determinado tempo, conforme descrito ali cada um. Então, a gente tem essas possibilidades a partir desses equipamentos. Mais especificamente, o Continuous Jump, ele é muito utilizado e muito trabalhado na Kistler, né? A plataforma de força Kistler, que nos dá um indicativo bacana sobre a potência muscular e ela é mais específica para isso. Então, o que a gente consegue obter a partir disso, né? A partir desses aspectos utilizando o salto vertical nessas plataformas? Deixa eu só pegar o ponteiro aqui que vai nos ajudar. Então, a gente consegue identificar a potência muscular de membros inferiores, que é uma variável extremamente importante, não só para o desempenho no esporte, mas também para as capacidades funcionais, em tarefas funcionais que nós fizemos durante o dia a dia, você identificar esses fatores é com certeza algo importante para o seu dia a dia, para a sua prescrição de treinamento.
A gente consegue identificar os níveis de capacidade aeróbia, esse a partir do que? Dos saltos contínuos também, aeróbia e anaeróbia, né? Aí a gente consegue ter um fator mais mecânico que está ligado aos mecanismos elásticos, o quanto você consegue aproveitar de utilização do ciclo alongamento e encurtamento durante o desempenho, e índices de fadiga, né? Esses índices de fadiga a gente consegue obter a partir dos contínuos jump, assim como a capacidade aeróbia e anaeróbia, durante o momento que você está saltando ali por um determinado tempo, o quanto você conseguir se manter o seu desempenho do salto, você consegue ver se você fadigou ou não devido àquele tempo ali especificado de acordo com o continuous jump que você escolheu. Então, consequentemente, se você colocar 60 segundos e saltar por 60 segundos, você vai ter um decréscimo desses saltos ao longo do tempo devido à fadiga. E aí você consegue ter um cálculo direto do índice de fadiga que ocorreu durante esse exercício. Tratando mais especificamente agora do tapete de contato, né? O que é o tapete de contato, pessoal? Ele é um instrumento mais simples. Ele foi validado e ele foi instrumentado a partir da plataforma de força, né? Então, o que ele mensura esse tapete de contato? Ele mensura especificamente a altura do salto. Mas, como é que ele mensura essa altura do salto? O tapete, como ele não tem mecanismos biomecânicos ali, de instrumentação biomecânica embutido nele, ele mensura a partir do tempo de voo. Ou seja, você executa um salto, o tempo que você fica no alto, e na hora que você aterriza, ele consegue te dar o parâmetro de altura do salto. A partir desse tempo de voo, ele também consegue calcular os níveis de potência média, que é força vezes velocidade. Então, você tendo um tempo de voo, você conseguindo se estabelecer o maior tempo possível no alto, no momento do seu salto, você consegue obter a partir daí a altura e a potência também. A diferença do tapete para a plataforma de força é o que? Esse erro de 10 centímetros no momento do salto. Por quê? Porque a plataforma de força, mais para frente eu vou explicar para vocês, ela consegue mensurar desde o primeiro momento em que você está agachando antes de sair da plataforma para o salto, pois ela tem ali a instrumentação certa da dinamometria para que você consiga identificar aspectos de força e ali, a partir daí, você consegue ter a altura do salto. Tá? Vou trazer essa explicação mais para frente. Já o tapete, como ele não tem isso, ele só vai considerar quando você está fora dele. Então, quando você salta, quando sai todos os seus pés do tapete, você consegue ter um tempo de voo e, a partir disso, você consegue ter a altura do salto. Tem uma limitação, mas na perspectiva de você levar aos clubes e levar para algum local na qual você precise avaliar a potência muscular, ela é bem prática e acessível. Já as plataformas de força, elas são mais complexas, por isso que é complicado retirá-las do ambiente de laboratório para levar para fazer avaliações. Então, elas mensuram a força a partir da força de reação do solo, né? Que é decorrente das ações musculares e do peso corporal. Então, ela tem todo esse aspecto envolvido no momento em que você vai fazer o seu desempenho, vai fazer o seu teste. Aqui tem um exemplo bem claro, né? Que na ação de saltar a pessoa exerce uma força contra o solo e, reciprocamente, o solo responde com uma força da mesma magnitude, porém em direção oposta. Então, aí um exemplo da mensuração da força de reação do solo. E como consequência desta força, o corpo sofrerá uma aceleração que dependerá da sua massa. Sim, a massa corporal na plataforma de força, ela é influenciada, né? Você tem ali, então, o desempenho do salto, mas o seu peso, a sua massa corporal, ela vai influenciar conforme o momento em que você está ali, conforme você está pesando. Então, é importante destacar que quanto mais pesada a pessoa, às vezes ela pode ter um pior desempenho, né? Às vezes a massa corporal ela influencia nisso, então normalizações são aplicadas para se identificar essas variáveis. Mais para frente a gente vai conversar um pouco mais. Então, diferentemente do tapete, nós temos a mensuração nas plataformas desde o início, desde o momento em que o indivíduo pisa na plataforma, a gente já consegue identificar ali aspectos de força, né? De acordo com o movimento que ele for fazendo. Então, durante o agachamento dele e o salto, a gente consegue identificar que o quê? A plataforma me diz o momento que ele agachou e o momento que ele saiu dela. Então, para calcular a altura do salto em outras variáveis, ela é muito precisa, né? Então, utilizando a Kistler, né?
essa plataforma, ela tem no salto vertical, o componente vertical é predominante, então é só eixo X e Y, né? Então a partir deles é que eu consigo identificar o quanto que eu consegui saltar, então não tem o Z incluído nela, né? E ela é esse aspecto dela é que ela é piezoelétrica, ela tem um cristal de quartzo que quando é submetida a uma carga gera um sinal elétrico. Então ela nessas pontas, né, que vocês estão vendo ali, ela tem esse cristal e quando ela é submetida a um peso corporal, no caso, né, ela traz esse sinal, ela gera esse sinal elétrico que daí ela consegue identificar os fatores que estão envolvidos ali durante o desempenho dessa tarefa, né? Então, se você pisar nela, ela já identifica, enfim, esse é o mecanismo dessa plataforma, que é mais específica para o quê? Para o desempenho de salto, né? Porque ela tem esse mecanismo, né, do cristal, e aí esse cristal ele suporta elevadas cargas, então a gente consegue fazer alguma avaliação de marcha com ela também, levando em consideração esse componente vertical, mas para o salto vertical, por ela ter esse aspecto mais específico do cristal de quartzo, de conseguir saltar pessoas de diferentes pesos corporais, ela é bem mais aplicável para isso, tá? Só um minutinho. Aqui. Então, olha só, a curva de força dela, né? Isso aqui é a curva do desempenho de um salto na plataforma. Veja, no momento em que você está ali um pouco acima do 500 newton, é o peso corporal de um indivíduo, né? Então, ela está ali em cima da plataforma, a plataforma já está funcionando. Quando começa a ter essas ondulações da curva, é porque está começando a se movimentar, né? Veja, existe um momento em que a força é menor, né? Provavelmente é um momento em que o indivíduo está começando a agachar, né? Que a gente vê que a curva deu ali uma baixada, mais especificamente nesse ponto aqui. E aí a gente tem aqui dois picos, né? Esses dois picos aqui são o momento de máxima força antes de saltar. Antes de saltar, o indivíduo executou a máxima força dele, né? Então é o momento que ele está fazendo a extensão dos joelhos, ele tem aqui a máxima força. Veja que ele tem dois picos, a gente tem que ter cuidado ao identificar essas variáveis com esses dois picos. Normalmente esse segundo pico aqui é o que ele consegue ter ali com mais precisão o desempenho na altura do salto. E aí de repente a curva vai a zero. O que aconteceu que a curva foi a zero? O indivíduo está fora da plataforma. E aí a gente tem um pico de novo aqui, né? Depois que o indivíduo volta, que seria o quê? A aterrissagem. E aí esses ruídos são o quanto ele se movimenta, o quanto ele está ali na plataforma após a execução do salto. Então a gente consegue identificar o quê? O momento em que ele agacha, o momento em que ele executa a máxima força, o momento em que ele está fora da plataforma, pois fica em zero, e também o momento da aterrissagem, aqui, que é o maior pico, né? Então, só para vocês terem ideia, o tapete, ele pegaria apenas esse momento que você está fora, aqui da plataforma, né? E calcularia isso com o tempo que você ficou e ia trazer aí a variável de altura do salto. Aqui não. Aqui a gente tem a partir da força de reação do solo, né? A gente tem todos os momentos em que o indivíduo utiliza, que o indivíduo trabalha para fazer o salto. E aí a gente consegue identificar diversas variáveis considerando a força. Então, só para vocês terem uma ideia do gráfico de força, a gente tem esses pontos todos que dá para analisar e que a gente consegue identificar ali déficits, possíveis déficits, para conseguir prescrever algum treinamento ou fazer algum tipo de avaliação com atletas ou outros indivíduos, tá? Então, ó, veja, a força de reação do solo é igual a aceleração é zero, o centro de massa está abaixando para baixo, aqui onde a gente tem esse decréscimo, e aí está acelerando para cima e a gente tem os picos. Muito bem. O que eu consigo extrair de variáveis, né, da plataforma de força, mais especificamente da Kistler, mas também a bipodal, ela também consegue me dar aspectos importantes. Veja, a gente consegue ter, então, a partir da dupla integração da força de reação do solo, a gente tem a altura do salto, a potência média, a potência pico, o pico de velocidade, a força máxima e o impulso. Todas essas variáveis, pessoal, todas essas variáveis a gente consegue ter a partir de um desempenho do salto.
Então, a partir do que o indivíduo salta, o quanto ele conseguir saltar, eu tenho qual foi a altura do salto dele, os dois tipos de potência, que é a média e a pico, a máxima velocidade que ele conseguiu durante esse desempenho, a força máxima que eu mostrei para vocês no gráfico anterior e também um impulso. Tá? A gente vai detalhar cada uma dessas variáveis agora, mas só para vocês terem uma ideia, os estudos que o pessoal tem feito com o desempenho do salto, que são muitos estudos, eles levam em consideração pelo menos a altura do salto, a potência pico e também o impulso. Essas três são variáveis extremamente importantes para o desempenho do salto. Tá? Então veja, na bipodal, diferentemente da plataforma da Kistler, a gente tem que trabalhar de outras maneiras. Por quê? Porque na plataforma da Kistler eu consigo ter essas variáveis de maneira direta a partir das curvas. Né? E ele me dá diretamente qual foi a altura do salto do indivíduo sem precisar fazer nenhum método matemático para isso. Agora, na bipodal, como ela trabalha com o eixo X, Y e Z, a gente tem que trabalhar com uma rotina matemática, utilização do MATLAB, para conseguir identificar essas variáveis todas aqui, né, nesse tipo de avaliação, nessa bipodal. Por isso que recomendo esse tipo de plataforma para o quê? Para se trabalhar equilíbrio e também as avaliações de marcha. Por quê? Porque aí a gente consegue ter mais específico a força que você executou, a força que você geriu ali durante o andar nessa plataforma, e aí não precisa chegar a uma rotina muitas vezes, somente o pico da força é um aspecto importante para você realizar durante esse tipo de exercício, né? Marcha e equilíbrio. Então, nessa plataforma aqui, na plataforma de força da Kistler, eu consigo identificar esses aspectos de maneira mais fácil, sem precisar de uma rotina matemática. Então, aqui é um exemplo, né, da Kistler, da plataforma, que é como é que a gente coloca o indivíduo ali no momento pré-execução. Então, ele pede algumas informações do nome, pede também o endereço, data de nascimento, o peso é muito importante, mas o peso, a plataforma vai te pesar, né? O sexo, a altura, enfim, o tamanho da perna, o percentual de gordura também, até o tipo de esporte que você pratica, pois no final de tudo, ela consegue te dar um relatório bem completo do desempenho. É um software que é embutido junto a essa plataforma e esse software ele é muito bom e fácil de aplicar. E é por isso que essa plataforma é utilizada mais para questões dos aspectos de desempenho esportivo. A Kistler, enquanto a outra, é mais para avaliação de capacidades de marcha de idosos, de pessoas com algum tipo de deficiência. Então é importante a gente salientar isso. Então veja, quando eu entro no software, no 4Jump, eu tenho ali os diferentes tipos de salto. Né? Eu tenho o Squat Jump, eu tenho o Squat Jump utilizando um peso, né? uma carga em cima, eu tenho um contramovimento, também tenho um contramovimento utilizando os pesos, eu também tenho o Continuous Jump utilizando peso e também sem peso, e também outro tipo de mensuração da força. Mas veja como ela é específica para salto, né? Ela já te dá os protocolos de salto certinho aqui. No entanto, se eu quero mensurar outro tipo de aspecto voltado à força, eu tenho também outras opções aqui. Mas para a gente entender como ela já tem esse aspecto dos saltos embutidos, as outras forças não são muito bem utilizadas, certo? Então, esse tipo de software embutido nessa plataforma de força, a gente vai trabalhar com mais facilidade no aspecto de desempenho do salto. E aí, a gente começa a falar desses saltos com mais especificidade, né? A gente tem o Squat Jump, que ele é realizado a partir de uma posição estática com o ângulo do joelho em aproximadamente 90 graus, ou seja, você vai iniciar o salto com um joelho nesse ângulo específico. O tronco mais vertical possível e as mãos na cintura. O salto ele deve ser executado sem contramovimento. Então, se ele não tem o contramovimento, ele vai mensurar um salto na qual leva em consideração apenas a ação concêntrica dos agonistas do joelho, gente. Então, é diferente do contramovimento, né? Eu já estou numa posição agachada e a partir dali eu subo. E quando eu subo, eu tenho essa ação dos joelhos, né? Isso acontece muito, vamos dar exemplo de um esporte no voleibol, na qual você se mantém agachado por um certo tempo, à espera da bola vir do outro lado da quadra, e aí você precisa executar algum salto já com o joelho agachado. Então, por exemplo, para um time de voleibol, você executar um squat jump é interessante para identificar a ação concêntrica dos agonistas do joelho, tá? Então, ele não tem contramovimento.
Esse é o squat jump, então a pessoa já fica abaixado ali, né? Já fica agachado, pronto para executar o salto, né? E a gente tem essa curva aqui, ó, de que ela desce a partir do zero, ela fica negativa porque você fica um certo tempo agachado, né? Você fica um certo tempo agachado, depois é que você sobe. E aí a gente tem o desempenho aqui, em centímetros aqui no caso, né? Então esse momento em que fica abaixo do zero em centímetros, aqui não é trabalhando com newtons, mas sim em centímetros, é porque você está agachado por um tempo maior e depois você sobe, né? E depois que você sobe para o salto e você aterriza flexionando os joelhos, aí volta a ficar aqui um pouco mais abaixo e depois você, quando fica na posição normal, você já volta ali nos centímetros em que você estava já antes da execução do salto. Então o squat jump ele tem essa particularidade, né? Aqui é um exemplo de um atleta de salto, o Flávio Reitz, né? Que ele foi até o laboratório de biomecânica para fazer a avaliação, mas eu não estou conseguindo executar o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não estou conseguindo. Certo. Bom, não vou conseguir executar o vídeo, mas o Flávio Reitz ele executa de maneira correta aqui o desempenho no salto, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar. Não dá, eu sou meio início de aula online, é sempre um pouco mais complicado. Mas era só para mostrar para vocês como é que seria o movimento do squat jump, tá? E o Flávio, ele é um atleta paralímpico, ele só tem um membro, e aí ele consegue fazer isso de maneira bem correta, bem certinha, e foi uma avaliação que a gente fez. Reparem que a gente está trabalhando com uma plataforma Kistler, né? Que é esse software todo que eu estou apresentando para vocês, e ele consegue fazer de maneira bem interessante, bem legal. E aí nós temos também, utilizando uma carga, né, um peso adicional. Normalmente a gente pega uma barra e inclui ali pesos extras para que você consiga identificar ali o desempenho do seu salto utilizando essa barra, né? Normalmente a gente utiliza também para realizar treinamentos de membros inferiores esse peso, mas o mecanismo, a ideia é a mesma do squat jump sem a barra. Você tem ali os diferentes momentos da curva em centímetros, né? E é importante salientar que o squat jump ele sempre tem que dar um valor menor do que o contramovimento jump. Sempre. Por que ele tem que dar um valor menor? Porque você não tem esse momento do contramovimento, esse momento de agache e salta. Você vai direto a partir do agachado saltar. E aí, a partir dali, é que eu consigo ter esse desempenho, eu consigo ter essa performance. Então, por não ter esse contramovimento, os valores eles têm que ser menores, porque senão tem algum erro de medida que é algo importante a gente identificar com o tempo. Aí nós entramos no contramovimento. O contramovimento, pessoal, é o mais utilizado na avaliação do desempenho esportivo, tá? Por quê? Porque essa potência gerada nesse salto, com esse contramovimento, ela te dá alguns indicativos bem importantes de ações no esporte, né? E essas ações no esporte não quer dizer basicamente que eu tenha que executar, que eu tenha que saltar a todo momento fazendo essa potência. Mas o momento em que você faz uma flexão rápida com o seu joelho para fazer alguma aceleração para alguma corrida, algo nesse gênero, você precisa ter esse impulso, esse contramovimento para conseguir ter bons valores nesse aspecto de movimento. Então veja, como é que é o salto do contramovimento, só para a gente ter uma ideia. O atleta, a partir de uma posição estática em pé, com as mãos na cintura, nenhum tem influência dos membros superiores nesses saltos na plataforma, né? Ele executa o salto procedido por um contramovimento. Então, na fase da descida, o que acontece? Quais são os mecanismos que acontecem? Na fase da descida, os músculos agonistas são alongados. A partir daí ocorre um acúmulo de energia naqueles músculos ali alongados e aí você reutiliza isso no salto, na fase concêntrica. Então a aceleração vai para baixo do centro de gravidade, próximo ao ângulo de 90. Então você tem que fazer esse movimento muito rápido e quando você agacha muito rápido, você tem ali então um acúmulo de energia na musculatura dos tendões, né?
Então ali nessa região dos tendões você consegue dar uma supercarga, né? A gente pode dizer assim, uma supercompensação na qual você consegue ter uma execução do salto com contramovimento. E aí essa é a curva do salto com contramovimento. Reparem que a barra aqui embaixo, em centímetros, ela é menor do que o squat. Por quê? Porque o tempo de flexão do joelho ela é muito mais rápido, né? Então fica muito mais rápido, então você abaixa e salta, e aí já tem direto aqui a maior altura que você consegue nos centímetros, né? E aí você chega de novo, você agacha para não ter risco de lesão, alguma coisa assim, você aterrissa, né? E depois você volta à estaca normal. Então é isso que acontece, né? Então você tem uma pré-ativação, aí você tem um alongamento desses aspectos e aí você tem um encurtamento. É aqui nesse momento em que você armazena a energia, né? Alonga, encurta e salta. Então é aqui que você tem uma armazenação de energia no momento em que você agacha e na hora que você salta você tem uma supercompensação ali. Então só para vocês terem uma ideia, a posição inicial, aí tem a fase excêntrica 1, que ele está abaixando, depois ele amortece na fase subsequente e depois ele salta. Nessa fase aqui, na fase 2, é onde ele acumula energia. Né? Acumula energia nas regiões dos tendões aqui, dos pés, né? E também no quadríceps. Ele tem esse acúmulo de energia e subsequentemente ele salta e aí ele consegue atingir a maior altura dele aqui, né? Mas isso tudo é feito de uma maneira bem rápida, né? E aqui ele está fazendo o esforço e aqui é uma variável que a gente chama muito importante, que é o impulso, né? O impulso que ele tem para fazer da melhor maneira possível o desempenho no salto. Então aqui é o vídeo também, não vou conseguir executá-lo, mas é o Flávio realizando o desempenho, né, do salto. Então ele também consegue executar bem e ele tem valores bem elevados de desempenho de salto vertical. Mesmo tendo apenas um membro, ele consegue aí realizar um bom trabalho aí de potência mecânica dos membros inferiores para conseguir chegar num bom desempenho. Lembrando que ele é um atleta paralímpico de salto, né? Salto em altura, então, consequentemente, os aspectos de treinamento ajudam ele a desenvolver bem essa capacidade física específica. Então, veja, só um pouquinho para tomar água. Esse aqui é um relatório de um dos atletas que foi até o laboratório de biomecânica para fazer a avaliação do salto vertical. A gente tem as medidas de força, velocidade, potência, né? E ali assim, a altura do salto em centímetros, né? Que é aquela curva que eu mostrei antes nos exemplos. Então veja que interessante, a gente pode executar diversos saltos com ele. Aqui foi um salto com contramovimento jump, tá aqui o nome, né? Esse é o relatório que eu tenho da Kistler, desse equipamento. Então eu tenho aqui a força, a velocidade, enfim, as variáveis que eu preciso para identificar, e eu tenho toda a curva de salto deles aqui. Então veja, eu tenho aqui a força em Newton, a velocidade em metros por segundo, eu tenho a potência em watts por quilo, né? Então eu consigo identificar os aspectos que ele conseguiu ali no momento do salto executar para conseguir identificar e mostrar para ele aonde que ele tem que melhorar, onde é que ele tem que ter uma supercompensação aí. Ao longo da temporada dele de treinamento, ao longo da temporada de competição. O Luca, no caso, esse atleta, ele é um atleta de judô e a gente identifica esses aspectos e, consequentemente, a gente prescreve um treinamento para ele, se caso ele precise melhorar. O interessante disso tudo é que, nos últimos anos, diversos autores têm desenvolvido o quê? Tabelas de classificação dessas variáveis, né? Então, eles conseguem, a partir de um N elevado de atletas, dizer o quanto está bom, o quanto está ruim. E aí, a partir disso, a gente consegue identificar e dizer se o indivíduo precisa melhorar ou não. Então, as curvas elas são apresentadas assim e eu consigo ir dentro de cada curva e pegar todo o momento do salto, né, deles, para daí eu conseguir ter esses valores mais diretos. O que eu consigo de maneira direta nesse relatório, pessoal? A altura do salto que está aqui do lado, né? A altura do salto está aqui do lado e aí eu consigo trazer para ele essa perspectiva. Normalmente a gente faz 3 a 4 saltos e a partir disso a gente tira a média. Onde é que está a média? Também, o programa também me dá a média que está aqui, né? Então ele me dá a média do salto e a partir dessa média
a gente consegue ter um indicativo interessante do desempenho de potência muscular de membros inferiores. Vejam como eles têm um comportamento bem parecido, tanto a força, quanto a velocidade, quanto a potência. Eles têm um momento aqui de agachamento, né? É o momento em que ele agacha para fazer o salto, e ele tem o momento zero, né? O momento zero aqui da força, né? E aqui é onde ele está fora da plataforma, e como eu mostrei anteriormente, aqui ele impacta, chega no impacto. E aí, a partir dessa força, a partir desse aspecto aqui, é que ele calcula tudo. Velocidade, aqui a altura e também a potência. Tá? Então, a Kistler ela é muito bem acessível para que a gente consiga identificar fatores muito importantes do desempenho dos membros inferiores, e o software dela é muito fácil de a gente manusear, né? Então a gente consegue ter indicativos bem interessantes e diretos do desempenho. Ok, apresentei para vocês as plataformas, o que a gente pode fazer, mais especificamente a Kistler e o desempenho no salto vertical, pois ela é muito mais acessível para que a gente consiga identificar alguns aspectos, e aí a gente começa a vir com os estudos. Reforço que a maioria dos estudos, especialmente aqueles estudos com intervenções longas para verificar efeitos de treinamento, aspectos longitudinais, eles trabalham com o desempenho dos membros inferiores, tá? Então, o desempenho dos membros inferiores, você melhorar esse aspecto, você melhorar essa variável, é algo muito importante, tanto para o atleta, quanto para o idoso, quanto para o indivíduo que não pratica nada, mas faz a sua corrida do final de semana. Por quê? Potência, ela é executada a todo momento durante a nossa tarefa diária. Então é importante, desde o momento que a gente levanta da cama, de que a gente vai subir uma escada com um pouco mais de velocidade, é importante se identificar esse aspecto para ter que corrigir algumas coisas ao longo do tempo. Então, a Kistler, essa plataforma, ela consegue me dar isso de maneira mais direta. Agora, a outra plataforma que eu trouxe para vocês com um aspecto mais de marcha, você tem que passar por alguns cálculos matemáticos para você conseguir chegar a essas variáveis aqui mostradas, pois o software, o programa dela não é tão fácil assim. Agora, esse aqui eu já consigo ter esses indicativos direto na tela, que aí eu consigo já ver, identificar e até mesmo prescrever. E aí os estudos têm feito o quê, pessoal? Tem feito utilizados os saltos para isso, para comparação, para identificação do nível de desempenho, para verificar efeitos de treinamento. Então é importante o quê? Importante que a gente tenha uma boa confiabilidade desses índices, né, desses desempenhos do salto. Confiabilidade vai me dizer o erro da variável, né, da variável que a gente trabalha. E aí esse estudo ele traz isso, né, a confiabilidade do desempenho do salto, levando em consideração potência, pico de força, né, a altura do salto, a força e aí o tempo de voo também. Né, eles conseguiram identificar isso e eles viram que o desempenho deles, a maioria, eles estão com um índice de confiabilidade alto aqui, né, levando em consideração que 1 seria algo perfeito. A gente pode ver aqui que eles têm um ICC de 0,94, 0,96, 0,92. Então, a variação de uma medida para outra, do teste 1 para o teste 2, ela é pequena. Isso a gente pode ver até mesmo aqui pelas médias, né? Aqui, ó, elas estão bem parecidas. E quando elas ficam parecidas, mostra que elas são confiáveis, né? Então, essa confiabilidade é importante para a gente realizar testes, né? E as variáveis desses testes mensurarem aquilo que realmente precisam mensurar, né? Então, o desempenho do salto, as variáveis que a gente tem a partir do salto, elas são confiáveis. E a partir disso a gente consegue dar com clareza, trazer com clareza que aquilo que a gente quer medir, que é a potência muscular de membros inferiores, ela realmente nos dá parâmetros importantes, tá? Então esse estudo do Maximiliano Trollo, que é um italiano, traz isso, e aí a gente tem aí um start, um pontapé para dizer que a utilização do salto é importante e que as variáveis delas são reprodutíveis. Aí, né, só para a gente fechar esse ponto de tipos de salto, poxa, eu não tenho um salto, uma plataforma, um tapete para realizar a avaliação do salto, né? Então, como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou trazer perspectiva de desempenho de membros inferiores se eu não consigo ter uma plataforma, não consigo ter um tapete para fazer um salto? O Sargent Test é um salto importante, né?
O Sargent Test, eu não preciso ter uma plataforma, mas eu preciso ter uma fita métrica e a partir do momento em que eu salto, eu tenho que ter a influência dos membros superiores para encostar na fita. Ele encostando na fita lá, eu tenho o indicativo do quanto que ele conseguiu saltar. Limitações muitas, mas é o que a gente tem às vezes, né? É o que a gente consegue trabalhar por não ter um tapete ou uma plataforma de força nos clubes e academias. Tá? Então a gente também tem essa possibilidade de avaliar o desempenho de membros inferiores, porém com a limitação da utilização dos membros superiores, com a utilização da extensão do braço. Trazendo uma perspectiva rápida dos continuous jump, então os continuous jump eu determino quanto tempo eu quero que o indivíduo salte. Normalmente ele vai de 30 segundos, 15 segundos e 60 segundos, normalmente o protocolo é esse, né, que está aqui. Eles já foram validados e já trouxeram para a literatura o quanto são importantes você conseguir identificar esses parâmetros durante esse tempo, principalmente a resistência à fadiga ali, né, a potência mecânica durante esse tempo. E aí você tem ali o indivíduo saltando durante esse tempo e a partir disso você consegue identificar variáveis importantes de resistência, né, e também de capacidade aeróbia e anaeróbia. A aeróbia a gente vai na perspectiva dos 60, né, segundos. E aqui, Dalpupo e colaboradores de 2011 validaram o 30 segundos para identificação da capacidade anaeróbia, da potência anaeróbia. Durante o salto, utilizando 30 segundos, eles fizeram essa validade com um teste de Wingate. E o Wingate ele traz especificamente já ao longo de anos essa capacidade de potência anaeróbia. Então eles cruzaram a avaliação dos saltos com o Wingate e viram que elas são bem relacionados. É assim que eu consigo ter a identificação dos continuous jump, né? Então ele me dá o valor de cada salto, o valor de altura aqui, o valor da potência e a curva de cada um deles. Então se eu quiser ver uma separada da outra, é só eu tirar a seleção aqui, né? E aí eu vejo uma separada da outra. É bem interessante, bem didático, pois ele dá em curvas de cores diferentes e a partir disso eu consigo, na perspectiva de avaliação, identificar qual curva e qual foi o momento em que eu quero ali, qual foi a maior, qual foi a melhor, e eu consigo fazer isso a partir tirando a seleção de cada salto. Aqui também seria um vídeo dele executando os testes contínuos, né, que ele estaria saltando ali por 15 segundos, foi o que a gente fez com ele, o Flávio. E aí a gente tem o que acontece nessas curvas, né? Aqui é uma explicação mais didática do que a gente consegue ter ao longo do tempo. Por exemplo, no A, aqui, né? Todo o A que a gente vai levar em consideração nas figuras, né? Nos gráficos. Isso aqui é o método de dupla integração da força de reação do solo. É a partir desse método que eu consigo chegar à altura do salto, né? Então a gente tem um início no salto do A, a altura é 0, o sujeito está parado, o indivíduo está parado no A. Passamos para o B, AB ali, né? O sujeito começa a relaxar os músculos e sofre o efeito da gravidade. E aí a força e a aceleração são negativas, já tinha apresentado para vocês anteriormente, aqui apresentando de uma maneira mais didática. Então, todos que a gente identifica aqui, por exemplo, para força, para velocidade, para aceleração e para força vertical, a gente tem aqui o AB, o AB, o AB e o A e o B aqui, né? Então, como são diferentes métodos aqui trabalhados, né? A gente vê que essas letras elas estão em momentos diferentes. Quando chega no B e o C, começa a aumentar a ativação dos músculos de membros inferiores, mas ainda se move para baixo, a aceleração diminui, mas ainda é negativa. Então vejam, o B e o C na força ela começa a aumentar, né? Na velocidade ela começa a abaixar, pois você está fazendo mais força, e aqui na aceleração ela ainda está abaixo, mas ela já começa a subir também, e aqui na força vertical ela ainda está abaixo, porque você está ainda numa posição com os joelhos flexionados. No C, né, a força de reação do solo, a aceleração é 0 e é o ponto de máxima velocidade da descida. Então, ó, quando você vai ali na força, né, aqui no gráfico A, você vê que o C já se igualou ao momento inicial, ou seja, o indivíduo já está praticamente estático, novamente, né, só que ele está fazendo isso numa velocidade mais rápida, que é o que a gente consegue ver aqui, né, no C. Aí, depois a gente tem na parte da aceleração, também o C aqui, ele já está a mesma coisa. E aí, na parte do estabelecimento vertical ali, da altura, ele ainda está chegando lá, né?
E aí a gente chega para o C e D, a força agora é positiva, então o indivíduo começa já a fazer força positiva para sair da plataforma, né? Mas o corpo ainda está se movendo para baixo, embora a força ainda seja positiva, mas a força para sair já está acontecendo. Então a gente vê a partir do D aqui, ó, força aumentando, né? Força de reação do solo aumentando aqui no D, e aqui também, na velocidade ela se iguala ao A agora, na força, né, no momento. E aí a gente tem aqui na aceleração, ela está alta já, pois o indivíduo está acelerando, só que ainda no vertical ela ainda não conseguiu se estabelecer ainda para sair totalmente da plataforma, mas o corpo ele começa a se movimentar para isso. No D é o ponto de menor agachamento, velocidade 0. E aí a gente tem a fase de subida de propulsão, aí a gente vê o D e o E, né? Então o sujeito se move para cima, a velocidade ela começa a se tornar positiva. E aí o E e o F, no ponto E, encontra a máxima velocidade, mas ainda se move para cima, extensão do tornozelo. Isso aqui é muito importante, gente. Ó. Veja que na velocidade, aqui o E e o F, ela já está aqui ó, na máxima velocidade. Tá? Então está fazendo a extensão do momento em que você está agachado até fazer a extensão do tornozelo, ela está fazendo ali a sua máxima velocidade. E aí o F ela sai. Vejam que interessante o F na força, 0, como eu falei antes para vocês. Na aceleração é 0, pois está fora da plataforma também, né? Na verdade fica até em negativo. Na velocidade e também no vertical, ela começa a subir. No G é a maior altura do salto, né? A gente pode ver aqui no D, no gráfico D, que o G aqui é a maior altura, né? Aqui é importante a gente identificar somente o vertical rate ali, que é a altura vertical. E aí o H volta o retorno. Né? E daí você volta para a plataforma. Tudo isso eu mostrei anteriormente, mas aqui de uma maneira mais específica. Tá? A partir desse método de dupla integração, que é o que a plataforma de força fornece. Muito bem, o que é importante a gente identificar? Fatores importantes para o movimento do salto, né? A posição do agachamento. Normalmente a gente traz os aspectos de que você tem que ficar com um ângulo de 90 graus para você conseguir saltar com mais, não só facilidade, mas que a gente consiga obter ali um desempenho melhor, pois é o ângulo de melhor aplicação do salto. Então, muitas vezes, algumas das avaliações, o indivíduo não está com o ângulo correto, como é na primeira figura ali. Então, a gente corrige para que ele fique no 90 graus e, a partir daí, ele execute o salto. Um estudo foi conduzido no laboratório de biomecânica com o Rodrigo, né? Foi aluno de mestrado, ele trouxe algumas perspectivas sobre diferentes ângulos de agachamento ali para o salto para verificar qual seria aquele que conseguiria trazer maior performance, né? Tanto no squat jump, tanto no contramovimento jump. Então veja, no squat jump ele fez um 90, 70, 110 e o preferido do indivíduo. E no CMJ ele fez 90, né, abaixo de 90 ali no caso, acima de 90 e no preferido. Então os indivíduos eles realizaram diversos saltos, né, diversos eu digo que a gente sempre faz mais de um para que a gente tenha uma medida mais precisa, né, nesses diferentes ângulos para verificar qual seria o ângulo de melhor desempenho desses indivíduos. Então veja, aqui, esse aqui é o CMJ, né, o contramovimento jump. Você vê que o seguinte, os atletas eles conseguiram ter bons valores de desempenho no preferencial, aqui no preferido, né, para a altura do salto, entre outras variáveis, né, para força, potência, e também no abaixo de 90. Então, quando eles agacham no momento igual ou abaixo de 90, eles conseguem ter bons valores. A gente vai considerar aqui a altura do salto, que é um dos principais preditores, tá, de desempenho. Então, eles conseguiram ter um bom desempenho quando eles executam um salto abaixo do 90. E aí, acima do 90, né, ficou algo mais desagradável, eles não tiveram um bom desempenho comparado às outras duas situações. Nas outras variáveis, né, também aconteceu as coisas semelhantes. No squat jump, consequentemente, a gente vê que no ângulo de 70 e do preferido, né, eles tiveram um melhor desempenho, no preferencial ali, né? Porque o 70 que seria mais ou menos o ângulo em que você consegue fazer com que o indivíduo agache para executar o salto, né?
diferentemente do contramovimento, que é mais para o 90, o squat jump, né, ele é mais para o 70, você consegue ter bons valores de altura do salto, mas o preferido, né, dizer para o indivíduo, ó, salta no teu ângulo preferido, que você vai conseguir ter bons valores de desempenho. Mas claro que uma familiarização é sempre importante para isso, né? Então esse estudo ele foi bem importante para identificar, para avaliação, para os métodos de avaliação, identificar ângulos para que você consiga ter um bom desempenho no salto na plataforma de força. Então aqui eu vou dar uma passada rápida sobre os parâmetros cinéticos, que são as variáveis do desempenho de salto, né? Então a gente tem, como eu falei anteriormente, a altura, a potência, pico de velocidade, força máxima e também a taxa de desenvolvimento de força, e faltou aqui também o impulso, tá? Então a altura do salto, né, que é aquela ali que está destacada, já falei anteriormente, calculada por meio da dupla integração da força de reação do solo, mostrei anteriormente mais detalhadamente. A potência média, que é o valor médio da curva obtida a partir da multiplicação da força de reação do solo, tá ali, ela também me dá um relatório, né? Pela velocidade na fase concêntrica, né? Normalizado normalmente pela massa corporal. Então a gente tem a potência, como a massa corporal influencia nesse tipo de avaliação, a gente normaliza ela. E ali o ponto de máxima potência, pico, né? No caso, que é o que a gente tem, a gente tem a média e tem a pico. A gente consegue ter as duas variáveis no momento do salto, né? Que ela também é o maior valor da curva, da força de reação do solo, aqui é a média, que é o maior valor, pela velocidade na fase concêntrica, né? Então a gente vê lá, a gente entra na curva e consegue identificar ali. Ela também pode ser normalizada pela massa corporal do indivíduo. A velocidade, né? Que é a maior velocidade que ocorre antes da perda do contato do pé com o solo, quanto você conseguiu executar antes de sair da plataforma, a máxima velocidade. A força, né? Que é o maior obtido, o maior pico de força que você obteve antes de sair da plataforma. E o impulso. O impulso, pessoal, é essa área da curva em que você tem ali do A até o F, né? Em que você antecede o desempenho do salto, né? O quanto você consegue fazer de impulso no momento pré-saída da plataforma. Então, eu consigo identificar esse aspecto a partir da força, né? Tudo é a partir da força na plataforma, mas eu preciso de uma rotina matemática para conseguir chegar ao impulso. E normalmente o impulso, essa variável, é a que está mais relacionada à altura do salto, que é esse preditor de performance. A altura do salto essa variável da altura é a principal variável que a gente identifica como desempenho. E dentre todas essas variáveis dentro da plataforma, o impulso é a que está mais relacionado. Então, muitas vezes, os autores, né, eles identificam esse aspecto para conseguir levar em consideração para o desempenho, o impulso em que o indivíduo teve ali durante a saída. E aí, a partir disso, né, a partir dessas variáveis, a gente consegue também estabelecer alguns índices. Índices esses importantes também. Então, a gente tem ali um índice de Bosco, né, que a gente leva a relação entre os níveis de força e velocidade, que se calcula a partir do squat jump utilizando um peso corporal dividido pela altura do squat jump sem peso corporal vezes 100. Então, olha, esse percentual é o quê? A altura do squat jump utilizando uma carga dividido pela altura do squat jump sem carga vezes 100. Daí a gente tem essa relação entre níveis de força e velocidade, muito interessante. A comparação da performance no salto com e sem contramovimento, ou seja, o quanto de energia elástica você conseguiu utilizar no momento da execução do salto, que é muito bem aplicável isso para o desempenho, para a performance esportiva, e o quanto mais você conseguir utilizar dessa energia elástica, maior será o seu desempenho no salto. Esse é mais simples ainda, seria a altura do salto do contramovimento dividido pela altura do salto do squat jump vezes 100, menos 100%. O que é isso, pessoal? Lembra que eu falei que o squat jump ele tem que dar um valor menor que o contramovimento jump? Por quê? Porque esse valor menor, quando você subdivide ali com o contramovimento e o squat jump, ele vai te dar o percentual de utilização de energia elástica. Porque se maior no squat jump, no contramovimento jump, esse espaço maior de altura do salto é a tua utilização de energia elástica. Só que com esse cálculo você consegue obter esse índice mais precisamente. Então é bem importante fazer essa ligação entre esses dois tipos de salto que é possível fazer na Kistler, né? E a gente também tem a estimativa da capacidade em resistir à produção de potência, né? Que daí trabalharia com o quê?
com os saltos contínuos, né? Então a gente tem a média do primeiro salto dividido pela média do último salto, isso levando em consideração a altura, a variável de altura do salto, vezes 100, a gente tem ali a faixa, né, de tempo em que o indivíduo consegue resistir à produção de potência. Consequentemente, a fadiga acontece durante os saltos contínuos, e aí é importante a gente identificar se o indivíduo A resistiu de um jeito e o indivíduo B resistiu de outro jeito, são indicativos de treinamento aí ao longo do tempo. Então, além das variáveis que a gente consegue identificar nas plataformas, a gente consegue também estabelecer esses índices que são importantes nas perspectivas de desempenho esportivo e também nas vidas diárias. Implicações para isso nos esportes, pessoal: potência muscular de membros inferiores são amplamente utilizadas em esportes de combate, esportes coletivos e esportes individuais. Então, ou seja, os autores e nós do Laboratório de Biomecânica também temos a oportunidade de realizar essa avaliação com os atletas de diferentes modalidades esportivas, pois todos esses esportes eles têm em algum momento da utilização da força explosiva ou da potência. Então, identificar isso, embora não seja uma tarefa específica de cada um deles, é importante sim para o nível de treinamento e para a prescrição subsequente. Aqui, pessoal, que é já finalizando a nossa aula, a gente tem, só para vocês terem uma ideia, os momentos de aplicação dessa força, né? Então, durante uma corrida no atletismo, a gente consegue identificar ali as forças a partir da posição do antero-posterior, a força vertical e do médio lateral, né? Esse tipo de aplicação eu só consigo a partir do quê? Da plataforma bipodal, porque daí ela é eixo Y, X e Z. Aí eu consigo identificar esse tipo de força, né? E aqui alguns artigos que a gente trouxe, né, que a gente conseguiu trabalhar ao longo dos anos com a plataforma de força no Laboratório de Biomecânica, né? E a gente tem aqui uma comparação só para vocês terem ideia de corredores corredores e atletas de voleibol. Esses corredores eram velocistas, né? A gente vê que os corredores aqui especificamente têm maior valores de altura do salto comparado a atletas de voleibol, né? Tanto no contramovimento quanto no squat jump, né? Potência. Mas quando a gente vai ver força, a gente vê aqui, não diferente estatisticamente, mas existem valores maiores para atletas de voleibol. Provavelmente eles possuem aí uma massa corporal maior e, consequentemente, conseguem executar mais força durante o desempenho do salto. Se a gente normalizar, né, a gente vê que os corredores eles possuem melhor desempenho comparado aos voleibolistas. Por quê? Por que, Rafael? Porque com a normalização isso muda. Porque existe a aplicação da força, ela é maior para esses corredores, né, quando não considera a massa corporal, ou seja, eles têm mais força, né? Se você não levar em consideração a massa corporal, não que envolve também a gordura, etc. Então, eles conseguem obter mais força nesses momentos. Esse foi um dos estudos que trouxe essa perspectiva de relações e de diferença entre modalidades esportivas para o desempenho dessas duas tarefas de salto. Aqui, outro estudo também feito no laboratório, que são métodos para você calcular a altura do salto. Além da plataforma de força, vale também destacar a importância dos métodos de vídeo, né? E aí você consegue calcular a partir da filmagem e o tempo em que o indivíduo está no ar, né? Aí você faz isso a partir de filmagens e você vê que eles têm uma relação bem parecidas, né? Tanto o método de dupla integração da força de reação do solo, eles têm aqui uma relação de 0,98 com o de vídeo, então quer dizer que tanto você avaliar o salto vertical na plataforma de força como no vídeo, como tem uma relação muito boa entre os dois métodos de medição, você pode utilizar um ou outro. E também pelo tapete de contato, ele tem aqui uma relação um pouquinho menor, de 0,97, mas ela também está relacionada ao método de vídeo. Então, destacar esses três tipos de avaliação é importante para o desempenho do salto vertical. Reparem que o N é de 300 pessoas, né? Então, quando a gente avalia com 300 pessoas, a gente vê que existe uma relação. Vale destacar que é importante, então, você trabalhar com isso, né? Aqui as diferenças de um para o outro, né? A gente vê que os métodos de vídeo e de dupla integração da força de reação do solo, que é o DIF, eles consequentemente eles são maiores nas médias, né?
embora elas estejam relacionadas, os atletas eles têm maiores valores de altura. Lembra lá no começo em que eu falei que o tapete, que é esse aqui, né? Tapete, ele tem uma diferença de 10 centímetros. É esse momento que a gente vê. 37, 36 e 27. Isso porque ele mensura somente a partir do momento que ele está fora do tapete. Por isso que a gente tem isso. Mas atualmente o pessoal tem validado aplicativos. Esses aplicativos levam em consideração uma filmagem, né? Essa filmagem pode ser feita no celular, então se torna aí um mecanismo interessante. E aí eles foram na perspectiva de validar isso com base no quê? Como é que a gente valida mensurar a altura do salto pelo celular para identificar esses aspectos de altura? Trabalhando com uma comparação, né? Na verdade, uma relação entre o método feito no padrão ouro, que seria a plataforma de força ou o vídeo, e fazer uma relação com o vídeo do celular, né? Então, eles fizeram um artigo de validação para o iPhone, né? Para mensurar a força de reação do solo, na verdade, a altura do salto, né? Durante o desempenho, e eles viram sim que existe uma relação de 0,99, quase perfeito, né? Então, se eu fazer na plataforma de força da Kistler o salto vertical em centímetros, eu tenho um valor, e se eu fizer no iPhone eu tenho um valor que é muito parecido, ou seja, esse tipo de aplicativo é válido sim para você identificar a altura do salto do indivíduo, levando em consideração que a altura do salto do indivíduo é o principal indicador de potência muscular de membros inferiores que você consegue obter durante o desempenho. Tá? Então, só voltando aqui do tapete, né, da importância, né, dele ter um custo-benefício baixo, que também tem um celular e que tudo isso ele é estimado a partir da altura do salto e da potência, que é o tempo de voo, o tempo que ele fica fora da plataforma. Né? Então, aqui só trazendo a perspectiva do MyJump, né, que é esse aplicativo, já tem o MyJump 2 também, que você pode fazer via vídeo, né, do celular, e que você consegue dar um play e que ele aqui nessa parte de baixo ele mostra todo o mecanismo que acontece para ele identificar a altura, né? E aqui são os gráficos que ele mostra a diferença baixa entre os métodos da plataforma e o método do aplicativo. Aqui já foi, aqui também da plataforma, e aqui para a gente encerrar, trazendo a perspectiva da marcha, né? A gente vê que quando a gente quer fazer uma avaliação da marcha, normalmente a gente leva em consideração os picos de força que a gente tem, né? Que normalmente dá nas regiões do calcanhar e a região ali próxima aos dedos dos pés. E a gente tem ali os picos de força, e se a gente quer identificar algum tipo de anomalia, algum tipo de algo relacionado à marcha, ao caminhar, a gente consegue fazer isso com a plataforma bipodal com mais tranquilidade e também sem se preocupar com a massa corporal do indivíduo fazendo o salto, certo? Então a gente tem o quê? Só fazendo um resumo de tudo, a gente tem as plataformas de forças para avaliação do salto vertical e para avaliação da marcha. Normalmente elas mensuram a partir da força, e a partir da força a gente se calcula a altura do salto a partir do método de dupla integração da força de reação do solo para verificar a altura do salto vertical e as outras variáveis, tudo a partir da força. O mais importante para salto vertical é você levar em consideração a plataforma Kistler, pois ela consegue ali aguentar diferentes cargas, ou seja, diferentes indivíduos com massas corporais, e também ela consegue te dar um relatório mais preciso e claro. Quando você tem a perspectiva de avaliar marcha e a força do caminhar, do andar, a plataforma bipodal ela é mais interessante, pois além de agregar o eixo Y, Z e X, ela também te dá alguns indicativos relacionados a você se locomover ali numa passarela, por exemplo, né, sem identificar que abaixo dela existe essa plataforma, certo? Então a aula de hoje foi isso, pessoal. Espero que que vocês tenham gostado, né? Deixa eu passar direto aqui já para as obras que a gente pode ler com relação às plataformas, né? O Bosco e o Come, eles trabalharam bastante com isso, né? Bastante com o desempenho
de altura. Aqui eu só passei rapidamente devido ao tempo, tá? Mas aqui é basicamente a avaliação da marcha que você consegue obter a partir da plataforma de marcha. Então a gente tem aqui algumas obras que você consegue encontrar para se realizar a leitura e verificar o quanto é importante você identificar esses aspectos de potência, tá? E deixo aqui o meu muito obrigado. Muito obrigado ao professor Everton. Espero que a aula seja muito bem aproveitada pelos alunos e fico à disposição via e-mail para responder qualquer dúvidas. Ao longo dos últimos anos a gente tem feito alguns trabalhos bem bacanas, bem importantes relacionados a isso, certo? Muito obrigado a todos e tenham todos aí um bom aproveitamento do material.